De que as mulheres não têm mais o que conquistar, que elas já chegaram onde chegaram, que elas têm direitos iguais aos homens, é uma falácia, né? Na verdade, as mulheres conquistaram direitos básicos, elementares, que durante muito tempo não tiveram, coisas como votar, como o mercado de trabalho. Mas se fosse verdade que as mulheres já conquistaram tudo, a gente não tinha ainda questões tão tensionadas e ainda tão conflituosas no ambiente familiar. Apesar de nós termos hoje uma legislação que criminaliza a violência doméstica, que sempre foi aceitada como natural, né, essa legislação ainda não conseguiu reverter, né, esse entendimento de que as mulheres podem ser, sim, violadas, podem apanhar, né, e merecem ser corrigidas, castigadas, quando elas ousam agir a partir da sua própria vontade. Penso que os direitos sexuais e reprodutivos ainda é um tema polêmico, tanto é que continua no ciclo dessas conferências todas das Nações Unidas, dessas avaliações, sempre tem uma ameaça dos fundamentalistas, do Vaticano, da Igreja. É essa discussão que a gente precisa avançar, né? Que eu digo que a mulher não tem liberdade sexual. Ela não tem liberdade de se comportar como ela deseja, né? As mulheres têm se preparado melhor para o mercado de trabalho, no entanto, essas mulheres continuam recebendo os piores salários. Temos uma mulher que é presidenta, que foi uma coisa super importante, né, do ponto de vista da ocupação de espaço de poder, mas ao mesmo tempo você não tem, nos espaços legislativos, você não tem muitas mulheres ocupando esses espaços. Carreira e paternidade não é um problema na sociedade brasileira. Já carreira e maternidade é um problema sério. Muitas mulheres adiam a gravidez por muito tempo, e não necessariamente porque elas querem ser mãe tardes, mas porque o mercado de trabalho prefere, né? O mercado de trabalho dá mais oportunidade, por exemplo, a mulheres que tenham toda a disponibilidade do mundo, inclusive para mudar de cidade, né? Para trabalhar em horários que muitas vezes desafiam a própria ideia de cuidar de filhos. Elas são 74% das consumidoras de medicamentos psiquiátricos no Brasil. Por causa de quê? Pela violência sexual e doméstica, pela discriminação que as mulheres sofrem no trabalho, em casa, na rua, pela tripla jornada de trabalho, porque quando elas trabalham, quando elas chegam em casa, pode ser de qualquer classe social. Quem tem empregada termina mesmo assim tendo que gerenciar a casa, ensinar as crianças, ver o se tem comida, se não tem. Quem é pobre é pior ainda, porque ela chega em casa, ela já fez todo o trabalho doméstico da patroa, ela vai repetir aquilo tudo de novo. Pessoal, vocês viram que tem muitas perguntas, né, para serem faladas, debatidas. Eu não tenho pretensão nenhuma que nós aqui hoje consigamos adentrar ou responder todas essas perguntas. Mas eu acredito que a gente pode levantar algumas questões, mas o que eu queria, possivelmente no final de tudo isso aqui, desse bate-papo que nós vamos ter, é tentar responder essa última pergunta. Afinal de contas, eu acredito que Deus tem um plano, um projeto para as mulheres, e que começou desde lá do início do Éden,
que continua ainda hoje. Nós vamos conversar então um pouquinho. Eu sei que durante um longo período da história da humanidade, as mulheres foram dominadas pelos homens, ou talvez ainda sejam dominadas pelos homens, né? E isso vem em decorrência de uma cultura que hoje é uma tradição, vamos assim dizer, né? E que as mulheres vêm lutando aos poucos para derrubar essa cultura, para quebrar essa tradição. As mulheres, durante muitos anos, sabiam que ao nascer, elas já eram treinadas para serem esposas. Alguns anos atrás, eu não vivi esse período, mas eu ouvia as histórias, as mulheres já tinham cursos para aprender a costurar, né? Assim, tinha que aprender a fazer a bala para do marido, cozinhar, passar, aquela coisa toda aí, né? Porque já tinha esse conceito, a mulher vai ser dona de casa, do lar. Mas, como eu disse, as mulheres vêm mudando isso. A gente teve alguns movimentos, chamados aí movimentos feministas, né? Houve a primeira onda do movimento feminista lá no final do século XIX. Depois a gente teve uma segunda onda desse movimento, já no século XX. Nós vamos pensar, as mulheres vêm conquistando espaço, as mulheres vêm conquistando direito. Acho que ainda existem muitas coisas para serem conquistadas. Por outro lado, também há muitas coisas que precisam ser repensadas. Isso aqui, né? Na minha opinião, e eu estou um pouco desconfortável porque eu sou homem, né? Não, qualquer coisa que eu falo, vão achar que eu sou machista, né? Mas nós vamos tentar conversar isso, abrir. Então eu queria abrir para vocês hoje aqui, né? Para que vocês falem, para que vocês tragam aí aquilo que vocês pensam hoje por isso. Vocês viram aí tanto de perguntas, né, que são levantadas, questionadas. Afinal de contas, o movimento feminista tem lutado por essa liberdade, né? Isso tem feito bem às mulheres, tem feito bem às famílias, né? A mulher consegue conciliar profissão, maternidade. A mulher consegue hoje ter a liberdade que ela deseja dentro do seu âmbito que foi colocado aí, tanto sexual, familiar. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como vocês veem isso? Como é que vocês hoje estão se vendo dentro dessa história, né? Bom dia. Bom, eu penso que assim, a mulher desse século, ela tem uma necessidade gigante de se adaptar a todo momento, né? Ela tem trilho a jornada, sim. Ela tem uma necessidade, se ela é profissional, ela é mãe e ela também é serva de Deus também, né? Ela é esposa, enfim, a gente tem uma série de papéis que nos envolvem todo dia, né? E a gente precisa se adaptar, porque se a gente não se adaptar, a gente acaba pecando. A gente acaba pecando no que tange a deixar de fazer algum dos nossos ministérios, né? Porque se você não tomar cuidado, se você priorizar a sua vida profissional, como vai ficar a questão de ser mãe? Se você, e aquelas que são mães, eu tenho 2 filhos, eu trabalho longe ainda, eu trabalho em Jundiaí. Então eu vou todo dia de Cotia para Jundiaí. Como é que administra, né? Acho que a grande chance é como é que eu equilibro a minha vida profissional, a minha vida de ser mãe, a minha vida de ser esposa, e como é que eu priorizo as coisas de Deus também. Então, eu acho que isso tem que estar continuamente no nosso cuidado, sobre a nossa atenção. Porque se a gente não tiver isso, se a gente descuidar, a gente deixa um lado ou outro, não tem jeito. Você tem que estar o tempo todo equilibrando, porque senão você não vai conseguir. E aí você vai se sentir frustrada, que eu acho que aí entra o ponto que eu acho que uma médica, não me atentei exatamente quem, falou de 72% das mulheres são quem compra os remédios depressivos. Acho que foi nessa linha que o vídeo falou, né? Então, assim, se você não equilibrar, você vai ficar frustrada consigo mesmo. Você não vai ser uma mãe boa, você não vai ser uma boa profissional, você não vai ser uma boa esposa e nem muito menos uma boa serva de Deus. Você não vai conseguir trabalhar nos ministérios. Então, eu acho que o equilíbrio e a adaptabilidade faz parte do dia todo da mulher. E aí, gente, bom dia. Bom, eu penso igual a ela, mas eu sou uma mulher antifeminista, não gosto do feminismo. O feminismo
ao meu ver, é o câncer da nossa sociedade. Ele vem inferiorizando a mulher, vem repetindo para a gente que nós somos inferiores e que nós precisamos ser protegidas. Eu sou totalmente livre, porque Jesus me fez assim. E acredito também que grande parte dessa porcentagem de mulheres com antidepressivos, enfim, seja por conta do feminismo. E acredito que conseguimos muitas coisas, inclusive várias delas não foram mulheres que conseguiram, foram homens que conseguiram por nós, graças a Deus, pelos homens. E que fundadoras como Simone de Beauvoir, que é uma das idealizadoras do feminismo, ela dizia que as donas de casa eram parasitas. Então, ela queria a morte dos homens. E as donas de casa, para elas, não valia nada. Se eu quiser ser dona de casa, eu posso ser porque eu sou livre, porque Jesus me fez assim. E eu acho que a mulher do século XXI, ela está muito influenciada por tantas informações, por tantas inferiorizações, que ela tem a necessidade de ouvir esse empoderamento, que todas elas falam que a gente tem que se empoderar. Eu acho que todos nós somos iguais, homens, mulheres, todos seres humanos, e temos o mesmo poder sobre tudo. Mas, porém, eu não tenho como contestar o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, né? Com relação ao que se diz respeito à mulher, ao que se diz respeito ao homem. E isso eu não estou dizendo que toda mulher tem que ser dona de casa, ou toda mulher é livre para fazer o que ela quiser, de acordo com a palavra de Deus. E eu acho que a mulher do século XXI, ela teria que ter um pouco mais de dependência de Deus, e não de movimentos, e não de mulheres dizendo e doutrinando-as, dizendo a elas o que fazer, o que pensar sobre elas mesmas. Jesus nos tratou e nos trata como princesas e como rainhas, e o que importa pra gente é o que Ele quer que a gente viva. E eu acho que a mulher do século XXI tem que procurar o discernimento de Deus, leitura da Bíblia, e não ir pela cabeça dos outros. Eu estava com medo de falar porque tem muita mulher, gente. Mas como ela falou e eu concordo com ela, a mulher tem que crescer sim. Igual o Fidel falou, endurecer, mas sem perder a ternura. Porque eu lembro que a educação que me deu, a educação do lar, como comer, como sentar, como vestir, como se comportar, foi minha mãe. Meu pai, eu via entrar e sair em casa. Chegava do trabalho, eu ia para trabalho. E se a mulher ela ir para um lado, ser profissional, vou ter uma carreira, ela vai deixar o lar de lado. Não que ela tenha que ser do lar, mas a educação de ser uma pessoa boa, civil, moral, profissional, vem da mãe. A partir de um dia que a mulher se igualar ao homem, querer tomar a posição do homem, ela deixa de ser mulher. E deixando de ser mulher, ela perde a doçura, a ternura, o jeito de educar, o jeito de se comportar. Eu lembro muito bem que minha mãe ensinava como comer, como vestir. O meu pai jogava lá e pronto. Então, não quero dizer que a mulher não pode se igualar ao homem profissionalmente, mas a gente está vendo que tem mulher que quer ser homem, que quer tomar o lugar do homem, que quer ser caminhoneira, que quer se comportar como homem. Você vê que a mulher perde a ternura,
perde a postura de mulher, perde a sensibilidade, perde a sensualidade, e com isso ela vai perdendo tudo, vai perdendo a educação cristã, vai se envolvendo em assuntos de homem, vai deixando de ser a mulher que eu acho que ela tem que ser. Uma mulher sensível, amável, que educa os filhos, deixa pro pai bater, a mulher passa a mão. O pai bate, a mulher passa a mão. Eu acho que assim, a gente está no meio cristão, é mais tranquilo a gente falar no respeito, na igualdade das mulheres. Mas se a gente sair daqui do seu trabalho ou do mundo, a gente vai ver coisas muito feias em relação às mulheres. Então, assim, eu vejo nos pontos de trabalho muitos casos de estupro, muitos casos de agressão às mulheres. Então, a gente tem que tratar isso aqui, a gente não pode fugir dessa realidade. Então, existe sim, existe maridos que batem mulheres, as estatísticas são horríveis, existem estupros de pai e filhas, então nós temos que colocar tudo isso aqui. No meio cristão é muito mais tranquilo, apesar de que não é a maravilha que a gente acha, né? Então, é muito mais tranquilo de a gente falar em respeito, em igualdade, em liberdade, a mulher ter a liberdade de escolher o que ela quer ser, porque todas as profissões são super dignas, e se eu opto por ser uma dona de casa, eu trabalho até mais do que quem está fora, né? E existem as triplas e quádruplas jornadas, porque a gente tem que equilibrar, como a Michelle disse tudo. E a mãe vive com um sentimento de culpa, e isso é super real, porque se eu fiquei até mais tarde no dia no trabalho, eu fico pensando nos meus filhos que estão precisando de mim, no meu marido que está precisando de mim, na minha casa que pode estar desorganizada, no tempo de oração que eu não pude ter naquele dia, no tempo com Deus. Então é muito complicado para a mulher. Esse equilíbrio é muito difícil, não é fácil. Eu acho que não é fácil. Eu sinto isso e eu acho que a gente precisa muito mesmo de Deus, muito mesmo de Deus. O tempo atual exige mais ainda que Deus esteja conosco, que a gente clame por Ele sempre. E que a gente tente evangelizar em todos os lugares que a gente esteja, porque o mundo lá fora está muito perverso. A estatística é terrível de mulheres agredidas, de agressões de todos os níveis, verbais, físicas, sexuais, é muito triste. Eu trabalho numa maternidade que a gente tem bebês prematuros, porque a mãe usou cocaína a 1 hora, então o bebê nasceu prematuro. Então, assim, é uma realidade muito grave em relação à mulher. Eu gostaria de colocar isso porque assim não é Alice no País das Maravilhas, não é de maneira nenhuma. Então esse papel de evangelização nos nossos trabalhos, ao redor da gente, fora da igreja, eu acho que é muito importante da mulher. Então é mais uma função da mulher, de todos nós cristãos, que a gente tem que levar também. Eu vou dar o meu pequeno testemunho da minha vida. Homens, prestem atenção como é a vida de uma mulher. E vou divergir um pouquinho aqui da opinião das minhas colegas, mas eu vou explicar no final. Então, eu tenho 15 anos de casada, 2 filhos, já tive 2 maridos, o primeiro foi antes de me converter, meu primeiro marido teve câncer e meu segundo marido foi transplantado. Não basta. Isso, meu filho nasceu com insuficiência cardíaca. Nesse pequeno resumo, eu trabalho numa multinacional. Você acha que você trabalha longe, né? Eu trabalho do Oiapoque ao Chuí e fora do Brasil também. Com isso tudo, né? Cuido da minha casa, gerencio a empregada, tenho um cachorro e já engordei e emagreci 30 quilos 2 vezes, trabalho de salto, me maqueio em 15 minutos. E tenho que faturar R$2 milhões por mês.
Essa é a minha rotina, todos os dias. Né? Ou seja, não é fácil. Né? E tem que cuidar do meu marido, senão ele arruma duas de... Ou de 46 anos, vocês façam as contas, velho. Certo? Ou 3, 24, sei lá, enfim. E quero me aposentar e o governo não deixa. Então, essa é a vida de uma mulher de hoje. Eu quero matar, desculpa, eu sei que eu não posso, mas eu queria matar aquela mulher que queimou o sutiã no meio da praça, porque eu já falei que ela é sapatão, porque ela não tinha nada para fazer, porque essa hora eu podia estar aqui preocupada em fazer o que eu ia fazer de almoço hoje. Somente. Certo? Somente isso, mas ela devia estar desocupada e criou o feminismo, enfim, que as mulheres tinham que ter os mesmos direitos que os homens. Eu também não concordo com o feminismo, eu concordo em ser feminina. Então essa é a nossa rotina, homens. E por que eu não concordo com as meninas aqui? Eu não concordo na questão do equilíbrio, porque é humanamente impossível, com essa pequena rotina que é a minha, e cada um de vocês aí deve ter uma rotina, agora ir no supermercado, hoje é dia de feira, enfim. É humanamente impossível a gente ter equilíbrio com uma rotina dessa. Alguém já viu um médico especializado em 3, 4 coisas? Ou o cara é generalista, ou ele é ortopedista, neurologista, o cara não é neuro, cirurgião, ortopedista, dentista, ele não é. Porque eu costumo falar, ninguém pode ser bom em tudo. Tá? Então nós, mulheres, não podemos ser boas em tudo. Nós não podemos ser a mais bonita, a mais magra, porque a sociedade esmagadora faz isso com a gente e imputa isso não só na nossa cabeça, na cabeça dos nossos maridos. Então, desculpa o termo, mas a gente não pode ser a mais gostosa, não pode ser a mais inteligente, não pode ser a melhor mãe, não pode ser a melhor profissional, não pode ser a melhor em tudo. E aí eu tive depressão. Eu sou uma das consumidoras de antidepressivos. Tá? Eu tive depressão diagnosticada, como eu sou diagnosticada desde o ano passado, e eu não percebi que eu estava em depressão, porque a minha depressão foi química. Né? Então eu fiquei achando que depressão era aquela que eu ficava na cama, chorando, sofrendo. Não, eu comecei a ter bereba, caiu no cabelo, tive uma coceira no cetelar, e eu falei, não tenho doença, não tenho. Que estranho isso aqui tudo acontecendo. Fui na dermatologista, ela me conhecia há anos. Falou, Alessandra, eu sugiro que você vá a um psiquiatra. Eu olhei para ela, doutora, como assim eu vou no psiquiatra? Estou louca? Falou, não, acho que você está com depressão. Por quê? Ela falou que você tem mania de ser perfeccionista. Mania. Não é mania, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, mulheres? Cuidado. Porque isso deixa a gente doente. Essa mania de buscar o equilíbrio deixa a gente doente. E eu só estou em pé hoje para a honra e glória do Senhor. Porque se Ele me manter em pé, um marido com câncer, o outro, o meu marido atual, graças a Deus, curado, os dois, porque eu deixei o outro comprar outra mulher lá. Curado, com câncer, alegre, né? Para dar esse testemunho hoje, servindo para Ele, foi só pelo Senhor. Porque me prostrei muitas e muitas vezes aos pés do Senhor, para me fazer ajudar, para me fazer ficar em pé, para me ajudar a como educar meus filhos e para entender que eu não posso ser bom em tudo, porque essa minha maneira de perfeccionismo está me matando. Né? Então, nossa, sabe qual foi o meu sossego? Eu também trabalhava na área de saúde, dei muito. Gente, não contei, eu dava plantão, fazia 2 pós-graduação em inglês e espanhol. Né? Então, e eu trabalhava dentro do hospital e também vi muitas coisas desse mundo difícil. Então, terminando, pastor, o truque, né, a dica é: faça como o Senhor, mostre para nós mulheres e para os nossos maridos, por favor, que nós não podemos ser boas em tudo. Né? A gente não pode. Então, ou a gente não vai ser a mais gostosa, mas podemos ser desleixada, ok? Tudo batom, sombrinha, né? A gente não pode ser desleixada, mas a gente pode ser a mais gostosa, né? Não vamos deixar nossos filhos sem educação, mas a gente precisa pedir, às vezes, ajuda na educação dos filhos. É isso, gente. A gente precisa entender que a gente não pode ser bom em tudo. Mas deixa eu só colocar algo aqui, aproveitando a fala da Alessandra.
Paul Tournier é médico, né? Ele escreveu o livro Medicina da Pessoa. Talvez você já tenha ouvido falar. E Paul Tournier é um médico, pela forma dele tratar com seus pacientes, ele foi considerado um psicoterapeuta. Ele escreveu também um outro livro que chama A Missão da Mulher. Então, Paul Tournier escreveu um livro, A Missão da Mulher, um médico. Nesse livro, esse médico diz que a missão da mulher é reequilibrar. Então, algo que estava equilibrado, do ponto de vista dele, se desequilibrou. Então, ele diz que a missão da mulher é reequilibrar o mundo através das características femininas que a mulher possui. Então ele defende que a mulher tem a missão, com a sua sensibilidade, com a sua compaixão, seu afeto, solidariedade, essas características da mulher que mais que o homem, né? Ele acredita que dessa forma a mulher vem para reequilibrar a sociedade. Mas depois ele faz uma crítica em seu livro, dizendo que a mulher existe com essa missão, mas que ele percebe que a mulher, ao mesmo tempo que ela vem lutando pelo seu espaço, vamos dizer assim, tá? Ela tem se tornado cada vez mais masculina. Isso é, ela tem absorvido características que seriam pertinentes ao homem. Uma vez que ela vem ocupando espaços do homem, ela se tornou mais. Então ele diz assim que ela, esse eu estou falando do que ele escreveu, tá? Que ela se tornou mais competitiva. Então a mulher, ela aprendeu a competir profissionalmente, e que também ele diz que ela acaba competindo na sua própria casa, né? Que ela leva isso vai penetrando, né? Assim como o homem. Que a mulher se torna mais, ao mesmo tempo, segundo ele, autoritária. Ela está mais autoritária. A mulher está mais individualizada e independente. E que aquilo que a mulher tinha como missão de reequilibrar, então hoje não está mais acontecendo, né? Segundo ele. Aí eu lanço, já foi colocado, a Sara vai comentar algo, mas fica aí. A mulher, ela tem ajudado, na verdade, então vamos dizer assim, equilibrar a sociedade ou não? A mulher, ela realmente ela está desempenhando seu papel feminino, ou ela tem ocupado um espaço cada vez maior dos homens? E eu não quero entrar no problema dos homens, né? Porque isso tem gerado um problema sério. A gente tem que criar o homem do século XXI aí, com um bate-papo, né? E os homens, se eu te falar, estão mais perdidos que as mulheres nessa coisa toda aí, né? Mas como é que é isso, né? Ou na verdade, a mulher, ela está ocupando o espaço que deveria ser dela, mas que o sistema patriarcal impediu que ela exercesse. Entende? Nós somos reflexo de uma sociedade patriarcal, né? E será que a mulher foi colocada realmente de lado? Será que na verdade já estava desequilibrado? Nós não estamos entendendo esse equilíbrio? Enfim, né? O que vocês acham? Com essa análise, se vocês tinham tudo a ver com o que eu ia dizer. Eu acho que a nossa base está comprometida. A Alessandra falou que é preciso que os homens entendam isso. Então a gente, pela ausência das mulheres dentro dos lares, porque muitas, realmente não é possível uma mulher ter um equilíbrio, viajando, passando 20 horas, às vezes, fora de casa, dormindo fora de casa e não vendo os filhos. A educação à distância, ela não é real, ela não consegue acontecer. A gente precisa acompanhar um pouco mais de perto. O que acontece é que a gente tem formado homens e mulheres para o futuro com missões, a própria missão distorcida. Uma mulher, ela não sabe para que ela foi criada. E um homem não sabe para que ele foi criado. Ele não consegue entender qual é a missão dele, não apoia a missão da mulher. E isso é verdade ao contrário. Então, hoje, o que a gente percebe é que as famílias, elas estão com os valores e os papéis invertidos. O homem não assume o papel dele, assim como a Bíblia demonstra para nós, porque para mim é muito claro quando
a Bíblia fala que o homem deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, isso é muito sério, e quando o homem ama a esposa como Cristo ama a igreja, ele vai procurar o melhor para ela, vai conduzir ela da melhor forma. E a esposa deve se submeter ao marido. E hoje a gente percebe que muitas mulheres, e aqui a gente não consegue colocar a particularidade de cada um, mas muitas mulheres fazem essa jornada de trabalho exaustiva, cansativa, atrás de um ganho maior que muitas vezes não é a real necessidade da família. A família não precisa daquilo. É um desejo desenfreado de ter mais dinheiro para satisfazer algo que não é o dinheiro que vai satisfazer. Então hoje a gente percebe que está tudo muito bagunçado. Eu acredito que a mulher ela pode mudar a sociedade, desde que ela esteja no papel dela, cumprindo aquilo que Deus separou para ela fazer. Sendo uma médica, uma juíza, a gente tem exemplos na Bíblia, lá atrás, a Débora, a influência dela, como ela foi influente. A gente não pode achar que a mulher não pode ser influente, mas ela tem que estar no lugar dela. E hoje o que tem, eu acho que o que tem bagunçado a nossa sociedade é isso. E muitas vezes a mulher, aquela que a gente sempre escuta, quando alguma mulher ela vai se identificar como dona de casa, ela até se oprime, porque é como se fosse errado ela cuidar da mulher dela. Vergonhoso. É vergonhoso. Você é motivo de... Poxa, você é dona de... Você faz só isso, mas a dona de casa que exerce com alegria o papel dela, que ela está no papel dela, ela está fazendo a diferença na sociedade, quando ela vai no mercado, na educação dos filhos, quando ela prepara a refeição, quando ela vai ao médico, porque ela sabe que ela está no lugar que Deus separou ela para estar. E formando os filhos para o futuro. Porque eu fico imaginando como serão os netos ou as netas da Isabela. Hoje ela tem 3 anos. Como que vai ser isso lá na frente? Qual que é a referência? Qual que é o espelho que ela vai ter para passar o espelho para as próximas gerações? Eu acho que cada um de nós devia colocar isso dentro do coração, voltar para a Bíblia, qual é o papel que Deus colocou para a gente e qual tem sido a motivação da família para viver nessa loucura. Porque é uma loucura. Tem algumas famílias que vivem verdadeira loucura. Em busca do quê? Qual que é a real motivação? Qual que é o Deus no coração da pessoa para viver naquela loucura? Olá. Eu queria falar o seguinte. Eu creio que esse equilíbrio que o pastor falou foi realmente perdido e tem sido cada vez mais. A mulher perdeu, sim, o seu papel na sociedade porque ela tentou ocupar outros, como já foi falado aqui. E, só que assim, o nosso problema, e eu me coloco nisso com certeza, é que a gente tenta seguir o padrão sempre do mundo. Então, que mulher aqui que nunca, sei lá, acordou e se sentiu feia porque tem inúmeras mulheres lindas aí, né, para todo mundo ver a toda hora, porque você não está magra, como a irmã falou. Eu já me peguei muitas vezes muito triste porque de repente eu me achei assim, não sou bem sucedida profissionalmente, né? Então me senti interiorizada, já me senti interiorizada por não ser mãe também. Então eu creio que existe um padrão também que até dentro da igreja, não que a mulher não tenha que ser mãe, é óbvio que eu sei que Deus fez a mulher também, um dos papéis da mulher é ser mãe, mas às vezes ela não é. Às vezes ela não foi vontade de Deus, ou eu, por exemplo, o meu exemplo eu não fui mãe durante um tempo foi por opção. Depois que eu percebi que isso não era opção minha, isso eu tinha que estar diante de Deus e não era algo para que eu escolhesse, talvez já fosse tarde, não sei se ainda não é tarde, eu não sei, está nas mãos de Deus. Mas eu me sinto, dentro da igreja, eu me sinto sim, às vezes, inferiorizada por não ser mãe. Então também é um padrão que às vezes é bíblico, mas dentro da igreja se cobra como um padrão do mundo. Então assim, não é só no mundo. Dentro da igreja também existe a cobrança em relação aos padrões, até em relação à parte profissional da mulher também. Então, dentro da igreja também a gente vê muito essa cobrança de você ser bem-sucedida profissionalmente. Então, em rodas de conversa, às vezes,
você percebe esse assunto de uma forma muito intensa. Então, eu acho que assim, para finalizar, o nosso problema é realmente tentar seguir o padrão do mundo, pouco relacionamento com Deus, porque se a gente se relacionar com Deus, as respostas vêm dele. E a gente busca sempre as respostas em rodas de conversa, em amigas, em amigos, em pessoas que estão do nosso lado. Então, falta relacionamento com Deus e também o papel do homem também, como a gente falou, que o pastor vai lançar aí um desafio também para fazer essa discussão em relação aos homens. Creio que os homens dentro de casa, eles também têm esse papel de nortear esse caminho da mulher, como sacerdote do lar também. Então, muitas vezes a mulher também se sente perdida porque o homem está lá. Então, a mulher está querendo crescer profissionalmente e tal, e o homem está lá assistindo, sabe? Não chega, não chama a sua esposa e fala assim, não, vamos conversar. O que você como minha esposa, você como a dona desse lar, quais as funções que você tem que exercer, quais as funções que eu tenho que exercer. Então o homem assiste a depressão da mulher calado. Ele assiste a mulher se sentir feia, a mulher se sentir inferiorizada, calado. Então o homem também tem que tomar uma postura em relação a isso. Obrigada. O que eu ia falar é pegar o final da fala dela ali. Eu penso assim, eu sou casada há 27, 28 anos. Nós temos 2 filhos, uma menina de 22 e um menino de 25. E eu não sei se a maioria, mas as mulheres aqui, todas nós já nascemos com o sonho de casar, ter filhos, ter um lar. E eu gosto muito de cuidar do meu lar, cuidar do meu marido e dos meus filhos. Só que eu não consigo isso sozinha. Eu preciso da ajuda dele. Então, para nós, mulheres, ser mulher do século XXI, eu penso isso. Nós não estamos sozinhas. Porque quando a gente não nasce sozinha. Precisamos do médico, dar um tapinha na bunda da gente e a gente já nasce com a ajuda de alguém. Aí durante o tempo a gente tem nossos pais. Precisamos da ajuda dele para educar, para nos ensinar. Aí casamos. E aí? Estamos sozinhos? Não. Quando a gente casa, tudo que a gente vai fazer, eu preciso da ajuda dele, igual ela falou ali. Se ele não me ajudar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Que é criar meus filhos, ter minha família e ter meu lar. Então nós precisamos parar e pensar que nós não estamos sozinhos. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu quero ser sozinho, eu quero conseguir, eu quero conquistar. Aí que está o erro. Aqui nós estamos sozinhos, não estamos, temos equipe. Tive problemas durante todo esse tempo, 28 anos de casado, tive. Muita gente aqui sabe a minha história. E o que eu fiz? Eu não fiquei lá sozinha, chorando, falando, meu Deus, vai acabar tudo. Não. Eu procurei aqui, e aqui foi a minha salvação. Eu consegui. Hoje está eu e ele aqui, ele me ajuda muito. Tudo que eu vou fazer, eu peço a ajuda dele. E quando ele está fazendo alguma coisa, mesmo que ele não queira me ajuda, você está precisando de ajuda? É nós dois. Então eu penso assim, que para nós conseguir fazer o que devemos fazer, que é cuidar da família, ser feliz, precisamos da ajuda do nosso companheiro. Por isso existe o casamento. E o casamento é um só. Nós não somos sozinhos. Nós temos nosso marido. Se precisa cozinhar, chegou cansado do serviço, enquanto você lava a louça, eu vou cozinhar ou vice-versa. Então, o que eu tenho para dizer é isso aqui. Que a gente não está sozinho. Nós precisamos da ajuda dele para ser essa mulher do século XXI. Bom dia, irmãos. Meu nome é Jussara. Eu estou aqui ponderando tudo com muito amor e cada um tem sua história. Eu tenho 3 pontos aqui importantes. Tem assim essa questão da igualdade, da luta da mulher, da gente conquistar o espaço profissional. Eu acho que isso é importante, sim. Também tem o ponto de que as mulheres avançaram e perderam a sua identidade, e eu acho também que essa perda da identidade dos papéis muito se dá a nossa contribuição, porque nós mulheres muitas vezes saímos resolvendo tudo, fazendo tudo e não se submetendo muitas vezes, porque então a gente quer ser super poderosa, né? E muitas mulheres humilham mesmo seus maridos, se ela ganha mais, se ela tem um nível superior e ele não. E
nós temos uma responsabilidade muito grande na educação. Eu tenho um filho e tenho uma filha. E eu olho para o meu filho e penso, o que eu estou... Porque tem um outro ponto. Eu sou separada, né, divorciada. E essa sociedade, ela acaba sendo um tanto confuso. Porque quando uma mulher se separa, se divorcia, até por questões do comportamento machista e abusivo dos seus maridos, e para ela às vezes conseguir essa liberdade, essa sair dessa opressão, ela precisa levantar a mão, e muitas vezes o caminho é ela se separar. Ela fica sozinha, porque o homem vai viver a vida dele de solteiro, ou ele volta para casa da mãe, ou ele vai alugar um apartamento, e ele vai viver a vida dele solteiro. A mulher fica com os filhos, com toda a responsabilidade. Quem me conhece sabe, eu estou aqui na igreja, trago as crianças, estou sempre junto. E quem tem que sair para trabalhar, quem tem que cuidar da educação, quem tem que pensar no remédio, quem tem que tudo, sou eu. Ele está vivendo a vida dele lá. Se sobra, ele ajuda. Se dá, ele contribui. Se vai numa reunião, parece que ele está fazendo o máximo de favor. Então, assim, tem essa postura também, né, da mulher que se separa, ou porque ela resolveu, muitas vezes, pedir ajuda e sair de uma condição de opressão, ou porque o homem, como a Mê falou, ele olha para ela, acha que ela tá chata, gorda, e aí ele se apaixona por outra, que é mais nova, bonitinha, e ele larga a mulher dele e vai, né, viver a felicidade dele, porque nós sabemos que a sociedade prega isso, né? Você tem que ser feliz, você tem que buscar, né, a sua alegria lá onde você puder. Então, a sociedade realmente está sendo massificada, porque nós estamos diante de uma crise de identidade do papel, nós como mulheres, nossos filhos como homens. Como é que eu, como mulher, posso passar para o meu filho o valor que ele tem como homem e qual o papel dele na família, sem passar para ele todo esse ranço, né? Porque às vezes a gente passa isso também para os nossos filhos, né? E tira dele a característica masculina, a masculinidade dele, né? Então, assim, eu não sei qual é a resposta, mas eu creio que nós, como mães, temos uma responsabilidade, e como servas do Senhor, eu acho que temos que realmente voltar um pouquinho mais para o nosso papel, sim. Mas agora não tem volta, né? Nós já estamos aqui trabalhando, estudando, não dá para simplesmente parar para ficar em casa cuidando dos filhos, não dá mais. Hoje a gente está nessa situação, então é dentro disso que eu acredito que a sabedoria, né? Eu acho que Deus também é presente, e a gente tem que estar sempre aos pés da cruz, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua realidade. E, enfim, eu trabalho numa empresa boa assim, pensa nisso, no papel da mulher, e isso é um indicador da empresa de incentivar executivas, mães. Então a gente tem essa possibilidade, muitas empresas, elas estão despertando para essa realidade hoje, então ela flexibiliza o papel da mãe, que tem que ir todos os dias. Então 2 dias na semana eu posso trabalhar da minha casa, então eu estou ali, mas eu estou trabalhando, mas eu estou perto. A mãe que tem filho, ela pode ficar 1 ano em casa, trabalhando de casa, depois dos 6 meses da licença, depois de 6 meses, mas enquanto ela amamenta, então assim, existem algumas leis e algumas flexibilidades das empresas que se preocupam hoje com isso, de olhar para a mulher e permitir que ela tenha a sua carreira, que ela cuide do seu filho e que ela possa. Então, para isso realmente precisa dos homens, né? Tanto dos executivos, dos governantes, dos nossos pais, filhos, maridos. Eu acho que o papel já mudou, não dá mais para a gente ficar pensando muito, né? Se você vai ficar em casa ou não, como é. Amém, quem consegue, eu valorizo muito, eu adoraria ter um marido, né? É um privilégio hoje, a mulher que tem um marido que consegue trabalhar,
e dizer a ela, olha, você pode ficar em casa que eu consigo trazer o que é necessário. Isso é uma bênção. Parabéns para quem consegue, gente. Irmãos, graças a paz. Em primeiro lugar, eu concordo em parte com todas que falaram aqui, né? Todas têm seus pontos de verdade, né? Mas eu queria pegar o gancho da irmã Sara, né? Durante muitos anos, a mulher foi prisioneira, né, do sistema, né? Ela tem que trabalhar fora, tem que cuidar da casa, etc, etc. Aí, de repente, o mundo se abriu às novas tecnologias e a mulher começou a subir. E ela começou a gostar. Opa, nós podemos, né? Todas empoderadas. Né? Tudo bem, tem pontos bons e pontos ruins aí. Agora, o que está faltando em tudo isso? Que às vezes nós corremos, mas nós não sabemos para onde nós estamos correndo. Está existindo equilíbrio nessa corrida? Não é pecado a mulher trabalhar fora, não é, eu não vejo um pecado. Não é pecado também a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, também não é pecado. Agora, está existindo um equilíbrio em tudo isso? E a pergunta que fica para você, mulher do século XXI, você trabalha 25 horas por dia, ou você fica em casa, mas você é feliz? Independente de você trabalhar ou não, você tem que procurar ser feliz no seu casamento, na sua casa, na sua família. Agora, para você ser feliz, você tem que fazer um planejamento, organizar a sua vida e saber aonde é que está pegando o carro, aonde é que está dando certo, né? Porque eu falo que a nossa vida é um tripé: vida espiritual, vida financeira e vida familiar. Geralmente as pessoas falam, em primeiro lugar, a vida espiritual, em segundo lugar, a família, em terceiro, a financeira. Não, as três estão em primeiro lugar. Se a mesma importante que é a material estiver mal, vai afetar a segunda, que é a família. Se a segunda for mal, que é a família, vai afetar a primeira, que é a espiritual. Então as três andam juntas. Então, procure equilibrar. Um dia, estava descendo do elevador, um casal com uma criança. Meus irmãos, eu fiquei assustado. Ela estava com sacola aqui, uma criança aqui, um carrinho, mas um brinquedo, o marido. 7 horas da manhã. E ela não precisa fazer aquilo. O marido dela ganha muito bem. Por quê? A sociedade impõe, não, você pode comprar um carro novo, uma casa nova, vai. E a pessoa está indo sem direção. Mulheres, vocês são muito importantes no lar. Independente se você trabalha ou não fora. Vocês são muito importantes. 99% das crianças são educadas pelas mães. Não adianta falar que o pai está fora mesmo. É raro o pai que cuida do filho. Você é do século XXI e tem grande responsabilidade, sim, de cuidar da sua família, cuidar do seu lar. O homem é relaxado, de natureza, relaxado. Mas homem, você não tem o direito. Você não tem o direito de não ajudar a sua mulher em casa. Mesmo se ela não trabalha fora, você tem que ajudar. Durante muitos anos, a minha esposa trabalhava e ela ganhava mais do que eu. Eu nunca me preocupei com isso. No dia que nasceu nosso filho, o primeiro filho, nós decidimos, uma decisão nossa, particular. Ela parou de trabalhar. E Deus nos sustentou, e Deus nos prosperou, e Deus é conosco até hoje. Nós temos 32 anos de casados, e nós somos felizes mesmo. Eu considero o casamento uma bênção muito grande de Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos. Crise, todo mundo tem. Mas eu nunca tive uma crise assim que afetasse no casamento. Nunca. Eu sempre procurei equilibrar a parte espiritual, emocional, financeira, equilibrando. Se você olhar só o financeiro, você não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, Deus. Que vocês põem no coração. Quando nós colocamos assim, olhando para a cruz do meio, as coisas dão certo. Jesus Cristo. Bom dia a todos. Graça e paz. Ouvi todas as falas, né, concordo em partes e tenho convicção de que na vida nós devemos fazer
escolhas, né? E priorizar essas escolhas. E quando a gente faz escolhas, nós temos que renunciar a algumas coisas, porque não nos é possível a gente fazer todas as coisas. Então nós devemos dar prioridade, né? Aquilo que Deus confiou em nossas mãos como mulheres, servas valorosas do Senhor. E buscar os padrões de Deus, porque eles realmente nos conduzem à vitória em Cristo Jesus. Porque, infelizmente, às vezes a gente se distrai e fica olhando para os valores do mundo, e aí a gente se perde, se distancia totalmente de Deus e acaba até ficando doente, porque as mulheres, né, segundo as estatísticas, atualmente nós estamos vendo as mulheres com doenças que eram típicas dos homens, né? E a gente já está vendo, tudo isso é resultado, é somatização, né, dessa sobrecarga. Que Deus nos abençoe e que a gente procure, de joelhos, né, buscar a orientação do Senhor e fazer renúncia a tudo aquilo que está nos pesando, nos prejudicando. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Possa não, Ele pode, né? Que Deus nos abençoe e nos direcione. E para isso é importante nós estarmos orando, pedindo direcionamento, porque se a gente não vigiar, a gente vai sim achar que tudo que está aí sendo ministrado, entre aspas, pelo maligno, que está o diabo disfarçado aí de gente, atrás de todas essas falas, e nós vamos viver uma vida de peso o tempo todo. Então, vamos fazer renúncia àquilo que está nos prejudicando. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar nessa pergunta, por quê? Porque a questão que nós precisamos partir é o que Deus realmente espera das mulheres deste século. Então, eu quero tentar entender o que Deus espera, não eu, o homem, Cornélio, né? Ou você, a mulher que está aí, né? A Silvana, minha esposa, não, o que Deus. E sabe que, eu vou dizer para você que, pensando nessa pergunta, eu fico pensando, o que Deus espera da mulher deste século? O que Deus espera da mulher deste século é o que Ele espera da mulher desde que Ele criou a mulher, ou Ele espera do homem a mesma coisa, desde que Ele criou o homem. O século vai passando, não muda o projeto de Deus. No primeiro século Deus tinha um projeto assim, no segundo século Deus mudou o projeto dele. Não, é o mesmo projeto. Talvez algumas ações mudem devido às circunstâncias da história, mas as ferramentas mudam, né, devido a tudo isso que nós temos vivido, tecnologias vão se alterando, mas o projeto é o mesmo. Então, para entender um pouquinho disso, eu vou voltar lá para o início de tudo. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, eu vou tentar ser muito resumido do que eu vou aqui falar, porque o nosso tempo realmente é curto, mas eu queria só que você me acompanhasse nesse raciocínio. Então, se a gente volta lá no início, quando Deus fez homem, mulher, tal, em Gênesis 2:18, Deus diz assim, ó: então o Senhor declarou, preste atenção, não é bom que esteja só, quem? O homem, né? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa é a NVI, tá? Outras traduções, né? Farei para ele um auxiliador e tal. Bom, então vamos voltar. Esse era o projeto de Deus. Agora eu quero, antes disso, pensar com você uma coisa, porque a gente quase não pensa nisso. Nós somos induzidos a ler esse texto já a partir da nossa cultura patriarcal. Tá? Quero que você tente acompanhar o que eu quero dizer. Então nós lemos esse texto a partir de uma cultura machista, vamos dizer assim, formada por homem. Não machista no sentido, tá? Mas uma cultura formada por homem. Por quê? Quando essa revelação veio, ela veio para quem? Para quem que escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreveu Gênesis quanto tempo depois da criação? Mais de 2000 anos já tinham se passado. De Adão para Abraão são 2000 anos. Olha o tempo que isso fez. Então, só para a gente assim, brincar um pouquinho e pensar, porque a gente quase não pensa. E as coisas são jogadas para nós na escola dominical. E a culpa dos homens ser machistas é das mulheres, porque elas formam homens machistas. Então, quando você está estudando a escola dominical,
eu aprendi a escola dominical, já era ensinado assim, que a mulher veio para servir o homem, era auxiliar do homem e tal, e você não lê e não pensa em todo o contexto que tem por trás. Então, só para a gente entender um pouquinho, então por isso que eu falo, é importante você ler que Moisés está escrevendo isso, revelado por Deus, mas qual é a intenção de Deus? Porque a gente lê a Bíblia, aí você lê isso aqui, você fala, nossa, Deus errou na criação, Ele fez o homem, e aí Ele olhou um determinado momento e falou assim, puxa, falhei, olha, não é bom que ele fique só. Eu preciso fazer alguém para ajudar ele. Quer dizer, então Deus tinha falhado na criação. Ela não era perfeita. Se eu partir desse horário. Certo? Estão comigo? Por quê? Porque na verdade não é assim que você tem que ler. Você tem que entender que isso aqui foi escrito depois de muito tempo. Então o que aconteceu? Bom, Adão e Eva pecaram. Amém. O que aconteceu? Foram tirados do paraíso. Agora está lá o casal, né? Um olha para o outro e agora? Bom, Deus disse que a gente tem que plantar, nós vamos ter que suar agora para comer. Antes estava fácil, né? Você ia lá e comer, agora não, vamos ter que plantar. E aí eu fico tentando imaginar, saem os dois ali e talvez vão começar a trabalhar, tentando, sei lá, de que forma, porque no início eu imagino que eles tiveram que ir aprendendo, né, a coisa. E aí daqui a pouco eu vi que a Eva, ela era mais frágil. Ele falou, não, Adão, né, imagino eu que deve ter dito para ela, não, deixa que eu faça isso aqui que você não está dando conta, né? O homem já tem um porte que Deus fez, não é isso? Mais forte e tal. Mas daqui a pouco o Adão acho que nem entendia nada, daqui a pouco a mulher estava crescendo a barriga lá. Porque naquela época não tinha ultrassom, não tinha nenhum médico para ensinar. Você já imaginou isso tudo? E aí o cara falou assim, não, mas o que está acontecendo com você? Não sei. Aí de repente, pá, nasce uma criança, né? Eles estão descobrindo o mundo. Isso que eu quero que você entenda. Nessas descobertas, eles também estão percebendo a diferença. E aí o que acontece? Fala, poxa, não, mas agora tem que cuidar desse menino. Como é que nós vamos dar? Nós vamos dar o nome desse menino aqui, Abel, aí vem o outro, é o Caim. E aí ele começa a pensar assim, poxa, mas não dá para você ficar trabalhando com menino. Não, fica em casa. Fica em casa, cuida desses meninos. Eu vou lá, eu vou arar, eu vou plantar, eu vou colher. Bom, enfim, vai se construindo uma sociedade aos poucos patriarcal. Quando você chega lá em Abraão, a mulher já tinha acostumado, essa é a vida sua. Você vai produzir um monte de bebezinho. Foi acontecendo. E o que eu quero dizer para você é que a sociedade está construindo. E que quando Deus vem e traz essa palavra para Moisés, eu não fico vendo essa palavra como uma palavra de opressão à mulher, mas de libertação à mulher. Deus está querendo dizer para aquela sociedade, olha, eu fiz a mulher porque não era bom vocês viverem só. Eu fiz para que ela auxilie vocês, para que ela caminhe com vocês, para que ela possa ajudar vocês. Vocês estão querendo hoje serem homens sozinhos. Jogar a mulher lá numa tenda e ela tem que procriar. Assim era a mulher. E se ela não procriasse, naquele tempo ela era vista como maldita. Nossa, essa mulher não faz o que tem que fazer, quer ficar gorda e dar neném. Então ela era vista maldita. Por quê? Porque essa sociedade ainda não tinha muitos parâmetros. A coisa está ainda sendo moldada. E Deus interrompe, e Deus mostra a Moisés e fala, não. Porque se imagina, quando Deus estava criando todas as coisas, Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus é perfeito. Lá no início ele já sabia que ele ia fazer homem, mulher. Por quê? Você já viu um poeta que vai escrever, ele começa primeiro o quê? Ele vai imaginando, aí ele vai escrevendo, assim. Um escultor, ele não chega lá numa pedra, vai pá. Nossa, saiu um homem aqui, que legal! Não, primeiro ele imagina tudo aquilo, depois ele vai lá naquela pedra e começa a esculpir. Deus na criação ele imaginou tudo, o homem, a mulher, depois ele vem e faz. Não é que a mulher saiu depois porque Deus errou no homem, não. E o que ele está escrevendo para essa sociedade é isso, querendo mostrar para essa sociedade que já estava se tornando uma sociedade patriarcal machista, que ele tinha colocado a mulher para andar junto, para ser auxiliadora. E agora, gente, esse negócio aqui que é lindo demais. Porque quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que Deus estava dizendo? Ele estava se referindo ao homem masculino? Não. Aqui ele está falando da humanidade, o ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ele estava imaginando, porque Deus
vive numa linda comunhão plena entre Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Descrever a Trindade é algo muito difícil, é formidável, é lindo, porque a palavra de Deus ela vai nos ensinando que Pai, Filho e Espírito Santo são um, que vivem e coabitam um no outro de uma forma plena. Que quando um age, os outros agem junto. Por isso Jesus diz: as obras do meu Pai são as minhas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. E é por isso que quando nós lemos, uma hora você vê escrito Espírito de Cristo, outra hora está o Espírito de Deus, outra hora é o Espírito Santo, e você fica todo confuso. Por quê? Porque eles vivem, coabitam numa unidade plena e perfeita. E Deus então decide fazer homem e mulher para viver numa unidade perfeita. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que eles sejam como nós, para que eles vivam de uma unidade perfeita, para que eles se completem, para que eles sejam, olha, não sei, harmoniosos como somos. Entende? E aí Deus está dizendo, façamos o homem, e aí Ele diz que a mulher seja auxiliadora. A palavra auxiliadora é a palavra no grego paracleto. Paracleto é a palavra dada ao Espírito Santo. Você consegue imaginar isso? Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem numa unidade perfeita, que coabitam e existem um no outro. E isso é tão pleno, essa harmonia, que até nós, para orarmos, nos bagunçamos. Eu confesso, às vezes estou conversando, aí eu estou falando com Jesus, aí eu vou falar em nome de Jesus. Não, mas peraí, Jesus, estou falando com o Senhor, eu vou falar em nome de Jesus. Não, mas que negócio, né? Porque você falou com o Espírito Santo, você está falando com o Pai e com o Filho. Se você falar com Jesus, você está falando com o Pai e com o Espírito Santo também. Se você conversar com o Pai, você está falando com Jesus. Eles coabitam, eles existem um no outro, é perfeito essa harmonia, é plena. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E é isso que existe nessa relação homem e mulher. Esse é o projeto e o plano de Deus. E quando coloca a mulher de auxiliadora, ela vai fazer ou exercer o mesmo papel que o Espírito de Deus exerce nessa relação entre pai e filho. Não é pouca coisa não. Porque se você pensar que Jesus viveu aqui na terra e ele foi dirigido e guiado pelo Espírito, que ele fazia as obras e o Espírito de Deus testificava das suas obras, o Espírito Santo vem e testifica de Cristo, a mulher é aquela que vem para fazer a mesma função na vida do homem, na vida da família, auxiliadora. Isso não diminui, o Espírito de Deus não é menor que o Pai. O Espírito Santo não é menor que Jesus. Eles coabitam e existem um no outro, da mesma substância. Então a mulher não é menor que o homem, porque é auxiliadora. Então, assim, na verdade eu quero dizer que nós sempre lemos através de um olhar patriarcal. E que Deus, quando vem e entra nessa história e fala para Moisés, depois já de 2000 e tantos anos, diz Moisés, eu fiz a mulher para que vocês não vivessem o homem sozinho, para que vocês tivessem alguém que tivesse o mesmo nível que vocês, para auxiliar vocês, para ajudar vocês. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher, aqui. Mulher, você é a alma da família. Você é a alma que faz com que os homens se tornem homens. Um homem sem uma mulher não é homem. Eu no sentido, se vocês me entenderam o que eu quero dizer, porque, você sabe, eu vou contar uma história aqui. Eu não sei exatamente, mas diz que isso aconteceu quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. Parece que foi durante o seu segundo mandato. Diz que certa vez Bill Clinton e a Hillary,
que naquela época era a primeira dama, né? Estavam com seu carro e foram abastecer o carro no posto lá nos Estados Unidos. E tinha lá uma pessoa que trabalhava ali dentro do posto. E aí, quando eles encontraram esta pessoa. Esta pessoa tinha sido um ex-namorado da Hillary. E aí abasteceram na saída o Bill, né? Todo respeito ao Bill Clinton, ele disse para ela: ó, tá vendo? Se você tivesse ficado com ele, diz que ela virou, olhou para ele e falou assim: se eu tivesse ficado com ele, ele era o presidente dos Estados Unidos hoje. Você eu já não sei. E a verdade que eu quero dizer para você é isso. E o que você fala, mas tem base bíblica? Isso tem. Em Provérbios diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher é aquela que faz o homem, por isso eu disse ser um homem, isto é a mulher que consegue impulsionar o homem a realizar grandes coisas. Porque quem influencia dentro da casa é a mulher, não é o homem. Quem tem o poder de influência maior sobre o outro é a mulher e não é o homem. Por isso eu quero dizer, mulher, você é a alma da família. Preste atenção nisso. Por que Sansão caiu? Porque ele deu ouvido a uma mulher. Quem influenciou quem na história de Abraão e Sara? Sara. E aí pega os personagens bíblicos, dê uma olhadinha, leia, que você vai perceber quem que normalmente influencia é a mulher. E é por isso que já diz um ditado muito antigo: por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E esse ditado, porque as pessoas ao longo do tempo perceberam: por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Quando um homem não vence na vida, ele é um fracassado. Normalmente tem uma mulher que é rixosa, uma mulher que não incentiva, uma mulher que não acredita nele, uma mulher que não o anima, que não incentiva a vida dele em todas as dimensões. Aí o homem vai se sentindo pequenino, vai se acolher. Mas eu não quero falar do homem, deixa o homem para outro dia. Mas eu quero dizer para você, mulher, você tem um grande poder na mão que foi lhe dado por Deus. Você é a alma. A Bíblia diz assim em Provérbios 12:4: a mulher exemplar é a coroa do seu marido. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Sabe, que vai adoecendo o homem, vai destruindo o homem. Eu fico pensando na nossa sociedade. O que Deus espera da mulher? Que ela seja como o Espírito Santo é em nós, uma auxiliadora, que levante o homem, que construa seu lar, e não importa se trabalha fora ou se não trabalha, mas que ela exerça aquilo que Deus espera dela. Talvez, imagino eu, trabalhando fora se torne mais difícil, porque o seu tempo se torna menor. E outro dia eu conversava com alguém e já disse: preciso dar muito mais qualidade, porque o tempo é menor. Então, se mamãe tem em casa que trabalha no lar, que supondo só, né, jogando aqui, faz conta, porque o filho estuda, aquela coisa toda, vamos dizer assim, que ela tenha 10 horas com o filho. Às vezes a mulher que trabalha vai ter 2 horas, mas ela vai ter que pensar em como aplicar bem aquelas 2 horas, para que ela possa produzir aquilo que Deus espera. Mas mulher, vocês são bênção de Deus, e que quando Deus colocou como auxiliadora, Ele não fez menor, Ele fez igual. Quando Deus falou que é auxiliadora, Ele comparou com o Espírito Santo, na ação
da Trindade. E o Espírito não é menor. E assim, homem, você deve enxergar a sua mulher. Porque nenhum é maior nem menor. Quando você começar a ler o texto de Efésios, e você vai lá e vai começar lá, né? Porque normalmente a gente faz assim, a gente começa do verso 23. Não faça isso. Começa lá do 21. Aí vai estar escrito assim: sujeitai-vos uns aos outros. Ué, mas peraí, então, não é a mulher que tem que ser submissa? Não, é sujeitai-vos uns aos outros. E aí depois você vai ler e vai entender o que é ser submisso a partir dessa ideia de sujeição um ao outro, porque ninguém é maior ou menor. Exercemos funções no corpo diferente, por isso somos diferentes. Por isso o nosso corpo é diferente, por isso o nosso físico é diferente, por isso a nossa lógica é diferente. Não é assim? Eu olho para a Silvana e tem coisa que eu não entendo, mas é coisa de mulher. Aí você vai falar o quê? Fala e pergunta coisas para mim, que aí a gente homem, né? Homem é assim, né? Aí pergunta, como você já não entende mesmo, você fala, você decide. Porque se você decide, aí ela vai lá e fica querendo rebater que você decidiu, né? Aí fala, então decide logo uma vez. Por que eu vou ficar perdendo tempo de cara, né? Então você decide. Não é assim? É só na minha casa? Tá vendo? É tudo igual. Porque Deus fez homem de um jeito, mulher de outro. A gente pensa de uma maneira lógica. É aquela coisa, você vai lá, bom, eu preciso comprar um sapato. Você entra na loja de calçado, você olha aquela vitrine e fala, me dá esse sapato, que número? 39, o calço vai embora. Acabou. Se calçar ainda, porque às vezes só fala, não, me dá, eu levo para casa, não é assim? Agora vai a mulher comprar um sapato. Eu trabalhava com um sapato. Aí a mulher olha na vitrine, ela olha. Eu gostei desse. Eu lembro, ixi. Aí você gostou. Qual que é o número? 36. Não, aí você trazia aquele ali. Mas você sabe que tinha um outro lá? Não, aí vai, aí já sei, desse, logo a loja. Todos os modelos 36 são esses. Vai dando uma olhadinha, experimenta e tal. Né? Quer dizer, por quê? Porque é outra coisa. A mulher pensa diferente. Ela age por sentimentos que são diferentes do homem. Mas aí se completa, não é menor que o homem não é maior que a mulher, nem menor que a mulher, mas existem funções que precisam ser respeitadas, porque Deus deu características diferentes para que cada um exerça tais funções. Então eu quero dizer assim, vocês têm muitas coisas para conquistar ainda, mas tem muitas coisas que foram jogadas fora que precisam ser trazidas de volta, precisam reconquistar. O homem construiu uma sociedade que eu acho machista, patriarcal, veio desse pensamento, mas Deus veio tentando desconstruir. E quando eu olho para Jesus, e não só Jesus, mas eu vou pensar aqui em Jesus, que é o nosso maior exemplo, e eu quero fechar com isso para a gente orar, já deu horário. Quando eu olho para Jesus, eu vejo em Jesus que ele conseguiu equilibrar essa coisa do homem e algumas características, mas que eu diria pertencente à mulher que nos ajuda. Não é que Jesus ama, mas Jesus era sensível à dor das pessoas. O homem não tem muito disso. E Jesus quer nos ensinar isso. E aí a gente percebe isso na mulher, né? Quem é homem que é casado sabe. Né? A mulher passa, ela vê uma coisa, ela sente muito mais sensibilidade que o homem, pelo outro, pela dor, a compaixão. Mas Jesus tinha isso muito, muito forte. Por quê? Porque Deus olha para mim, para você, e Ele olha de uma forma só. Todos nós, aos olhos de Deus, fomos chamados para ser o quê? Noiva. Somos todos colocados no mesmo papel. Já pensou nisso? Nós todos somos noiva. Nesse sentido, Ele coloca todos nós como o mesmo papel feminino. Ele espera que nós todos, no fim, saibamos ter compaixão, saibamos, nós vamos ter muito mais dificuldade nisso, muito mais dificuldade com sensibilidade, precisamos, mas não é ser afeminado, mas ter um coração mais amoroso. E a mulher, ela tem isso, por isso um completa o outro, por isso um ajuda o outro, mas ninguém é maior, ninguém é menor. Então eu quero dizer para você, é você que tem o poder, mulher, de influenciar a sua casa, é você que faz o seu marido ser quem ele é.
Se o seu marido hoje não é bom, pare e pense como você pode fazer ele se tornar bom. Ah, meu marido só fracasso. Pare e pense como eu posso fazer meu marido ser um homem melhor. Você tem o poder de influenciar. Tuas palavras, tuas ações fazem diferença na vida de um homem. Você é auxiliadora. Você já imaginou o Espírito Santo chegando para você sempre e só te criticando? Porque tem mulher que é assim, rixosa. Aí o marido sabe, não quer nem olhar mais. Aí não quer vir para casa. Ele vai, não, vou ficar tomando café. Não vou falar café porque a gente é crente. Vou ficar tomando cafezinho lá não. Aí a mulher, nossa, meu marido não presta, não sei o quê. Mas você não está. Se você começa a mudar as suas palavras, começa a mudar as suas ações, você vai conquistando ele, você vai levando ele para onde você quer. Mulher, o poder está nas tuas mãos. Antes de você voltar, eu queria soltar aqui um vídeo. É da pastora Helena. E eu vou terminar mesmo com as palavras dela. Deus então abençoe vocês. Eu quero dar uma palavra específica para as mulheres. Toma o seu papel de volta. Eu não tenho nada contra a mulher ter uma carreira, mesmo porque a gente é multitarefas. É possível mulheres serem bem-sucedidas na carreira, trabalharem fora, ajudarem seus maridos. É possível, sim. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tem que entender o que é prioridade. Porque nenhuma carreira de sucesso vale uma família fracassada. Nenhum ministério público vale um ministério privado, porque a família é ministério, família é obra de Deus. A igreja nada mais é do que a junção de famílias. Se a família está doente, a igreja está doente, a sociedade está doente. Então quando você trabalha pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, você está fazendo a obra de Deus. O século que está falando outra história. E essa conversa do século está entrando dentro dos ouvidos da igreja. Família é obra de Deus. Quando eu cozinho para o João, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu passo a camisa do meu marido, eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu estou passando tempo orando com os meus filhos e ensinando a palavra, eu estou fazendo a obra de Deus. Não tem ministério público que compense um ministério privado fracassado. Priorize o que Deus prioriza, valorize o que Deus valoriza. Invista o seu melhor na sua casa, mulher. Eu trabalhava num emprego bem sucedido e Deus falou comigo: larga, volta para casa. Eu trabalhava 3 meios períodos por semana. O emprego dos sonhos, de toda mãe. E Deus falou: larga tudo. Senhor, mas o meu dinheiro faz diferença, Senhor, no orçamento doméstico. Eu te sustento. E eu voltei. E foi horrível. Eu não queria passar, cozinhar, arrumar, cuidar dos meus filhos. Eu não queria ouvir eles chorando, reclamando, fazendo birra. Eu queria só exibi-los com os laços de fita gigantes na cabeça, bem cheirosos, para todo mundo ver como é que minha família é linda. E eu falei: Deus, eu não estou feliz. Eu te obedeci, mas eu não estou feliz. Eu te obedeci, mas eu estou frustrada. E eu ouvi o Espírito doce falar comigo: eu te trouxe para casa para você não perder o melhor da festa, porque isso é passageiro. Isso é passageiro. Eles vão crescer e vão voar. A sua carreira você pode retomar, sempre retomar. O crescimento de um filho, não. E eu chorei aos pés do Senhor. Eu falei assim: então, Senhor, restitui. Me dá alegria de cuidar da minha casa, porque eu não sinto alegria de passar roupa. Eu detesto passar roupa, Deus. Eu continuo não gostando. Mas um dia eu estava passando e lembrei de uma oração que eu fiz na minha adolescência. O Espírito Santo é imbatível. A gente ora e pensa que Ele esquece. A gente esquece, mas Ele não se esquece. Eu estava gostando de um garoto, amigo do meu irmão, e ele me pediu para passar a camisa dele. E eu passando a camisa dele, pensei: oh Deus, me dá um marido para eu passar as camisas dele.
Ele deu. E eu estava passando a camisa do João e pensando, quantas mulheres queriam ter um marido para passar a camisa, mas já não tem mais. Ele se foi. Eu tenho uma família para cuidar. Que dádiva, que presente. Era Deus me dando uma outra perspectiva, um outro olhar. Eu não me apaixonei por passar roupas, mas toda vez que preciso passar, eu penso, eu tenho uma família para cuidar.